Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia dominical. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, neste domingo as leituras proclamadas são Ezequiel capítulo 18, Salmo 24 e Filipenses capítulo 2. Hoje, se notarmos a liturgia de um certo ponto de vista, vamos perceber que podemos obter muitos frutos espirituais desta meditação. A começar da primeira leitura, notamos a clareza com que o profeta Ezequiel alerta a todos nós a respeito de nossa conduta diante de Deus. É bem verdade que quando experimentamos o amor de Deus em nossas vidas, devemos viver conforme as leis e mandamentos do Senhor. Ezequiel abre-nos a inteligência da fé mais ainda a este respeito com essa mensagem. Ele diz que a pessoa justa deve permanecer sempre nos caminhos da equidade e nunca desanimar em relação aos erros que tantas pessoas à sua volta podem cometer. O justo nunca deve ceder às investidas do maligno em sua vida e sentir-se uma pessoa talvez solitária ou isolada acerca da justiça que faz. Mesmo que pareça que muitas pessoas sucumbem mediante as tentações dentro do contexto religioso, moral ou social, mesmo assim, a pessoa justa nunca deve voltar atrás com o que diz respeito ao seu encontro e chamado com Deus. Ezequiel lança um feixe de luz em nossas vidas. E como que com letras garrafais, ele diz que se o justo voltar atrás e praticar a injustiça, ele morrerá, o que resultará na morte eterna. Ou seja, se o justo desviar dos caminhos de Deus, ele morrerá e irá para o inferno. Ao inverso disso, quando o ímpio se arrepende de seus erros e falcatruas diárias, ele viverá e irá para a vida eterna. Portanto, olhando para esta perspectiva de Ezequiel, mesmo que a luta diária em nossas vidas pareça ser desproporcional, o justo deve persistir nos caminhos designados por Deus. Tomemos como base motivadora e consoladora a segunda leitura de hoje, que descreve como Jesus iniciou a sua vida ministerial, chamando-nos à conversão e a praticar a justiça e o amor divino. São Paulo, na segunda leitura de hoje, escreve dizendo que Jesus se rebaixou até nós e se esvaziou de si mesmo. Na teologia sagrada, chamamos esta ação de Jesus de kenosis. Do grego significa que Jesus aniquilou a sua própria vontade para cumprir até o fim de sua vida a vontade do Pai. Então, mesmo sendo de condição divina, Jesus anulou-se de sua origem
e assumiu nossa condição humana. De fato, o objetivo de Jesus, com toda essa ação em sua vida, era de mostrar ao gênero humano decaído pelo pecado que é possível vencer as forças do mal, vencer as forças iníquas deste mundo. Jesus foi tentado mais do que ninguém e venceu todo tipo de injustiça, venceu o pecado e, por fim, venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Assim, Jesus nos abriu um caminho de vitórias eternas e, por isso, podemos segui-lo desde já e obter de Deus todos os tipos de consolações, motivações e êxitos para a nossa vida já neste tempo presente. Como fazer isso com tantas arbitrariedades à nossa volta? Bom, nunca desanime e sempre permita que Jesus guie e ilumine todos os seus passos. Como diz São Paulo em outra ocasião, o nosso viver neste mundo deve ser Cristo e não outra coisa. Se assim o fizermos, nunca vamos nos desanimar e sempre estaremos de pé mediante a qualquer batalha ou tipos de tiranias que possam existir nessa vida. Compare esta reflexão até aqui com o Evangelho de hoje. Jesus conta a parábola de 2 filhos que foram chamados a trabalharem na vinha do Senhor. Um disse sim, mas não foi. E o outro disse não, mas depois se arrependeu e foi. Qual fez a vontade do Senhor? Na explicação do evangelista Mateus, aquele que se arrependeu fez a vontade do Senhor da vinha. São Jerônimo aponta que, de um modo geral, esta parábola se refere aos pecadores e aos justos. De fato, seguindo a metodologia de Ezequiel, na primeira leitura de hoje, os moldes desta parábola têm tudo a ver com os justos e os pecadores. Ora, partindo desta ideia norteadora de São Jerônimo, somado ao princípio dos últimos, que serão os primeiros, uma menção que é indicada em Mateus capítulo 20, então acrescentaria que o primeiro filho citado na parábola poderia ser todos os pecadores, como sendo aqueles últimos, pois todos nós fomos gerados depois de Adão. E o segundo filho, citado na parábola, poderia ser Adão, como sendo aqueles primeiros, pois é bem verdade que no Jardim do Éden, Adão, sendo o primeiro filho, ouviu a instrução de Deus, contudo, não a executou. Enquanto que todos os pecadores após Adão, que ouvem a voz de Deus, se arrependem e vão para a vinha do Senhor, todos esses são justificados. Portanto, querido povo de Deus, estamos dentro de um contexto do chamado de Deus, o qual nos chama a trabalhar em sua vinha, nos portando como pessoas santas até o fim de nossas vidas. Não adianta dizer sim a Deus e querer continuar em caminhos desonestos, praticando maldade e tipos de pecados diariamente. Não. Se assim o fizermos, a parábola conta que corremos o risco de perder o caminho do céu. Então, devemos ser como o primeiro filho. Mesmo que negamos a Deus em determinados momentos de nossas vidas, ainda temos tempo de nos arrepender e ganhar a vida eterna. Pois como os pecadores e as prostitutas arrependidos que são citados na parábola de hoje, também como eles podemos herdar o reino dos céus. Deus abençoe você e toda a sua família.